Muito boa tarde para você no Ar do Tarobá Esporte. Hoje é dia 1º de dezembro de 2025. Muito obrigado pela sua companhia. Estou olhando aqui, tem uma lista de aniversariantes no dia 1º, inclusive. Os nossos parabéns aqui para o professor Luiz Rogério, que treina os goleiros. A Amanda Pizzolotto, que trabalha aqui na TV Tarobá também com a gente. Vou mandar meus parabéns para minha mãe Diva, atrasado, porque foi no sábado o aniversário dela. Ontem teve o Danielzinho, meu pequeno, completando mais um ano de vida. Aproveita esses parabéns para transferir também as congratulações aos torcedores do Pato Futsal, campeão paranaense, ontem destaque no Tarobá Esporte, aqui nesta segunda-feira. Nossos parabéns, claro, para os palmeirenses, afinal de contas, o time foi finalista da Libertadores da América, mas os parabéns a todos os flamenguistas pelo tetracampeonato da América. Inclusive, para abrir o Tarobá Esporte, já vamos ver como foi essa conquista do Flamengo, clube brasileiro agora que é o maior campeão da Libertadores da América, com 4 títulos da Libertadores. Olha o Flamengo aí no ar. A flor da pele. O jogo teve muitas faltas. A mais polêmica delas foi essa entrada dura de Pulgar em Bruno Fux. O volante do Flamengo levou amarelo, mas os palmeirenses ficaram pedindo cartão vermelho. Os dois times foram mais ofensivos no segundo tempo. Esse vacilo de Murilo foi determinante para sair a jogada coletiva entre Bruno Henrique e Arrascaeta. Aos 21 minutos, um herói improvável. O gol que definiu o jogo saiu do escanteio cobrado por Arrascaeta. Danilo, de cabeça, colocou na rede. No fim, Vitor Roque teve essa chance incrível de deixar tudo igual e desperdiçou. O Flamengo se tornou o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. O clube igualou as conquistas dos argentinos River Plate e Estudiantes. Brasil e Argentina estão empatados, com 25 conquistas do principal torneio continental. Felipe Luiz também alcançou uma marca importante. É apenas o segundo brasileiro a conquistar a Libertadores como treinador e jogador. Eu sempre falo e lembro depois de uma conquista tão especial como essa, que são aqueles meninos do Ninho que faleceram em 2019 e que não é coincidência que depois dessa tragédia ter acontecido, o Flamengo consegue brilhar, ter tantos títulos, tanto sucesso. A América do Sul está vermelha e preta mais uma vez. E o Brasil também pode ficar na próxima quarta. Felipe Luiz, que pode repetir o que fez Jorge Jesus com o Flamengo lá em 2019. Ele era atleta do Jorge Jesus, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. No mesmo ano, o Flamengo está a uma vitória do título do Brasileirão. E falar em brasileiro, quem está desesperado agora é o Internacional. 2 jogos para tentar evitar o rebaixamento, que, olha, para muitos colorados parece certo. Vamos ver como é que foi o resumo aí dessa luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O torcedor colorado quer saber o que foi que aconteceu com o Internacional. No início da temporada, o time encantou o país. Depois de ser campeão gaúcho, era tratado como favorito ao título brasileiro. Porém, entrou na zona de rebaixamento faltando 2 rodadas para o fim do campeonato. E parece que tudo conspira contra o Colorado. Na última sexta-feira, em São Januário, precisava vencer o Vasco para não correr o risco de entrar na degola. Esse mesmo Vasco que vinha de 5 derrotas seguidas. Mas o Cruz Maltino atropelou o Inter e acabou com essa sequência. Goleada de 5-1. No primeiro tempo, Rinestrosa e Rayan marcaram para o Cruz Maltino. Ricardo Matias até descontou para o Colorado. Mas na etapa final, Rayan, Barros e Nuno Moreira ampliaram o placar, que minou o saldo de gols do Inter. E para não entrar na zona do rebaixamento, dependia de um tropeço do Santos ou de uma vitória magra. Mas tudo deu errado para o Inter. O Peixe, que começou a rodada na zona da degola, venceu o Sport por 3-0 com gols de Neymar, Lucas e João Schmidt. Com esse resultado, o Peixe foi aos mesmos 41 pontos do Inter e passou o Colorado no critério de saldo de gols. O Inter só não entraria na zona do rebaixamento se o Vitória não vencesse o Mirassol. E sabe o que aconteceu? O Vitória venceu por 2-0 no Barradão. O time baiano foi aos 42 pontos e empurrou o Inter para o Z4.
Agora restam 2 jogos para o Colorado. Tensão total no fim do campeonato. Os resultados positivos de Santos e Vitória foram péssimos para os gaúchos. Também na sexta, o Juventude empatou com o Bahia em 1-1. Ademir marcou para o tricolor de aço e Bill empatou para o Juventude. Porém, o empate em casa decretou o rebaixamento do time gaúcho, que vai disputar a Série B no ano que vem. A esperança agora está depositada em Abel Braga. Depois daquela goleada para o Vasco, a diretoria anunciou a demissão do Ramon Dias, do Emiliano Dias, e já trouxe de volta o Abel Braga para comandar o Inter nesses 2 jogos que restam contra São Paulo e Bragantino. O Abelão, inclusive, ele disse que não quer nem receber salário nessas 2 partidas na tentativa de manter o Inter hoje na zona do rebaixamento na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Essa luta contra o rebaixamento ela vai ficando mais intensa porque teve também um jogo no sábado. Esse jogo foi ontem, em que o Fortaleza venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Vamos ver o gol da vitória do Fortaleza marcado pelo Pochettino. Fortaleza então foi aos 40 pontos e também luta contra o rebaixamento, deixa a situação um pouco mais embolada, já que Sport e Juventude já estão rebaixados. O Fortaleza venceu o Galo por 1-0. Ontem teve mais, no sábado, um jogo que envolve times ameaçados pelo rebaixamento, que foi o empate do Cruzeiro com o Ceará em 1-1. Ceará e Cruzeiro empataram então lá no Castelão. O Ceará teve um gol marcado pelo Zanocelo e o William Machado, então, fez o gol de empate do Cruzeiro. 1-1 foi o jogo de sábado. E para fechar essa rodada do Campeonato Brasileiro ontem, empate em 2-2 entre Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena. E logo aos 6 minutos, já não faltava mais nada. Bobeada total da defesa botafoguense. Léo Link tocou na fogueira para Newton. Esperto, Ranieri roubou e recebeu do garoto Dieguinho para abrir o placar para o Corinthians. A segunda etapa começou igual à primeira, com chegada corintiana de Ranieri. Num raro avanço do Glorioso, Montoro encontrou esse belo passe para Cuiabano deixar tudo igual em Itaquera. E a virada veio 6 minutos depois. O cruzamento aconteceu, a zaga não afastou e Barreira fez um golaço. O primeiro do colombiano com a camisa do Fogão. Na base do abafa, todo mundo foi para a área. Vitinho fez uma bela jogada e Gustavo Henrique deixou tudo igual. O VAR ainda reviu o lance para checar se a bola tinha saído na linha de fundo. Mas o gol foi confirmado. Fim de jogo, 2-2. Fim de jogo 2-2, amanhã já tem a sequência da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão que termina então no próximo fim de semana. E depois do intervalo, eu quero mostrar para você como foi o fechamento do Moto 1000 GP, Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, reportagem do Bruno Rodrigo, que acompanhou as atividades ontem lá no Autódromo Internacional de Cascavel. De volta com o Tarobá Esporte, olha, o fim de semana quente na pista do Autódromo Internacional de Cascavel. Afinal de contas, o circuito recebeu a etapa de fechamento aí do Moto 1000 GP, que é o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. A terceira passagem do Moto 1000 GP por Cascavel, que teve uma etapa lá em abril, uma em agosto e agora a última no fim de semana. E essa etapa teve também a disputa entre Brasil e Argentina pelo título da categoria GP1000. O fim de semana bom para a Thelmana, mas o título ficou com Ramiro Gandola. Cascavel teve o privilégio de receber a última etapa do Moto 1000 GP, o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Na categoria GP1000, a principal do evento, uma disputa entre Brasil e Argentina pelo título. O brasileiro Thelmana foi o nome do final de semana. Dominou os treinos, garantiu a superpole, venceu a sprint e também a corrida principal, além de marcar a melhor volta. Mas mesmo com a atuação impecável, Mana precisava que o argentino Ramiro Gandola tivesse um final de semana ruim para ser campeão. E isso não aconteceu. Gandola foi o segundo colocado na sprint, quarto na corrida principal e por 2 pontos de vantagem conquistou o título da temporada. Aqui em Cascavel eu sempre curto bastante, é uma pista que é a pista mais rápida do calendário, então assim, muito especial, bem desafiadora, mas foi um fim de semana muito bom, é claro, a gente fez P1 e tudo que a gente podia fazer mais uma vez, a gente terminou o ano muito forte, então só agradecer a toda a equipe, a gente sabia que o campeonato não dependia só da gente, então a gente fez nosso trabalho, a gente fez o que a gente tinha que fazer, que era ganhar as 2 corridas, fazer a pole, então eu já estou feliz, mas isso aí, vamos pro próximo ano, agradecer aí toda a torcida de Cascavel sempre vem bastante gente aí para torcer, e é isso aí, vamos pro ano que vem. Mauro Passarino também fez bonito, foi quarto na sprint, segundo na prova principal
e fechou o campeonato em terceiro lugar. No pódio da corrida em Cascavel, ele veio logo atrás de Théo Mana e Felipe Gonçalves, que cravou o terceiro posto. Com o quarto lugar na prova principal, Ramiro Gandola somou a pontuação suficiente para conquistar o título. Aliás, foi a segunda conquista consecutiva do piloto argentino no Brasileiro de Moto Velocidade. Por coincidência, no ano passado, ele também foi campeão em Cascavel por antecipação. Trabajamos mucho para esto. Durante todo el año fue un año muy duro para mí, tanto en lo personal como en lo deportivo. Salimos de lugares muy oscuros y bueno, hoy lograr este tricampeonato es algo que revitaliza la vida, el alma, todo. Luché mucho, trabajé mucho, así que bueno, no tengo palabras. No fue nada fácil con 40 años contra chicos de 18. Pero bueno, lo dimos todo gracias a mi equipo, a Lemelo, al equipo PRT, a Bruno Balucci en la electrónica, a Néstor que me acompaña en el entrenamiento, mis hijos, mis viejos que están en el cielo, mi hermano. Así que bueno, todo, no quiero olvidarme de nada. Mi hija que está del Chaco no pudo venir, así que bueno, gracias a todos. Ramiro Gandola, argentino, gente boa, ele é tricampeão do Brasileiro de Moto Velocidade. E aproveitando esse clima aí de festa, de campeões, vamos ver como foi a conquista do Pato Futsal, tetracampeão paranaense, mas uma final sofrida com decisão dos pênaltis ontem. O Pato Futsal é tetracampeão do Paranaense da Série Ouro. O time do Sudoeste reverteu a situação diante do Campo Mourão e comemorou o terceiro título seguido, o primeiro dentro da Arena Cláudio Pedrikoski. Como havia sido derrotado no jogo de ida, precisava da vitória a qualquer custo. Pressionou, mas viu o Campo Mourão abrir o marcador. Passe de calcanhar de Renan e Johnny bateu cruzado para marcar. O time visitante, que jogava pelo empate, ficava mais perto do primeiro título do estadual. O Pato buscou o empate num chutaço de Renan Fogaça, 1-1. Logo depois, Max bateu de média distância após a cobrança de falta e virou o placar 2-1 Pato. O Campo Mourão empatou de novo com Eduardo Jabá após o escanteio. No segundo tempo, o Pato voltou a ficar na frente e construiu o placar que precisava para levar o jogo para a prorrogação. Neguinho fez a jogada individual e contou com o desvio para marcar 3-2. Troca de passes do Pato e Renan Fogaça acertou o ângulo, 4-2. E Brian roubou a bola, limpou o marcador e fechou a conta, 5-2. Com uma vitória para cada time na decisão, a partida foi para a prorrogação, mas o placar permaneceu fechado. Com isso, a final do Paranaense de 2025 foi para as penalidades. Aí brilhou a estrela do experiente goleiro Johnny, que defendeu 2 chutes, um de Andrei e um de Lucas Selbach. Os batedores do Pato foram mais eficientes. E Renan converteu a última cobrança na vitória por 4-2 e Pato tetracampeão. Festa da torcida que lotou a Arena Cláudio Pedrikoski. O Pato chegou ao 4º título do Paranaense. O time foi o dono da melhor campanha no estadual. Foi o primeiro colocado na fase classificatória e avançou direto para as quartas de final. Nesta etapa, passou pelo Chopinzinho com 2 vitórias em 2 jogos. Nas semifinais, levou a melhor sobre o Marreco no Clássico das Penas, com um empate fora e uma vitória em casa. Em 21 jogos, o Pato teve 14 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Grande campanha do Pato Futsal, agora tetracampeão paranaense da Série Ouro. Gente, assim eu coloco um ponto final no Tarobá Esporte dessa segunda-feira. Amanhã eu volto 12h45, mas a gente vai se despedir com imagens do Flamengo, tetracampeão da Libertadores da América. Parabéns, rubro-negro! Sobrou na Libertadores.